Olá, pessoas, como vocês estão? Hoje começa mais um Não Pode Crime. Hoje a gente vai abordar o caso Araceli, que é um caso clássico nacional do Brasil que não teve solução, por isso acabou virando tão famoso. Bem, vamos começar sobre informações da vítima. Seu nome completo era Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma garota que possuía apenas 8 anos de idade. Ela morava em Espírito Santo, Vitória, junto com a sua família. A sua família era constituída por 3 membros. O seu irmão, que era 5 anos mais velho, o Carlos, o seu pai, o Gabriel, e a sua mãe, a Lola. Todos eles se davam muito bem, sempre tiveram uma relação muito amorosa e nunca brigaram muito, principalmente em público. Bem, a Araceli, ela sempre teve uma relação extremamente boa com o irmão, mas depois de muitas conversas com os pais, eles decidiram que ela estava pronta para poder ir à escola só. Com isso, ela tanto pegava o ônibus para ir para a escola, assim como ela pegava o ônibus para voltar da escola. O único problema era que os horários dos ônibus não batiam com o horário da escola. Às vezes ela chegava muito tarde na escola, já tinha batido o sinal, e para chegar em casa também ela chegava muito tarde. Teve um dia, inclusive, que ela chegou tão tarde em casa que a mãe já estava desesperada. Com isso, ela foi conversar com a diretora da escola da filha dela, para poder liberar ela um pouco mais cedo. Como a Araceli estudava à tarde, então ao invés de largar às 5 horas, ela largaria às 4h10. E assim foi feito. Às 4h10, a diretora da escola da Araceli ia lá buscar ela, levar ao portão e ela ia pegar o ônibus. Isso foi o cotidiano dela. Bem, esse caso ocorreu no dia 18 de maio de 1973, numa sexta-feira. O dia começou como sempre, nada fora do cotidiano. Ela saiu de casa, pegou o ônibus, foi para a escola. Às 4h10, a diretora chegou lá, buscou ela e ela foi para a parada de ônibus. Mal sabia ela que essa seria a última vez em que ela estaria bem e com vida. Bem, houve uma testemunha, um jovem de aparentemente 15 anos de idade. Ele havia visto ela. O nome dele era Luciano Manuel Souza. Ele estava num bar localizado na frente do ponto de ônibus, que era entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e a César Hilal. Ficava apenas alguns minutos da escola que a garota estudava. De acordo com esse jovem, ela estava lá brincando com um gatinho, um gato preto. E ele a avisou para deixar o gato de lado porque o ônibus tinha chegado. A garota ignorou e falou que ia esperar o último ônibus. Após disso, o Luciano continuou fazendo as coisas normais e ele foi a última pessoa a ter um contato com ela. Desesperados por tanta demora, o pai dela começou a acionar e em todos os jornais já estava lá o caso da garota desaparecida, Araceli. Nisso, após 6 dias, dia 24 de maio, o corpo de uma criança foi encontrado atrás de uma mata no Hospital Infantil em Vitória. Nisso já foi alertado para o local que tinha uma criança desaparecida, que poderia ser Araceli. O pai e o irmão foram até o local para saber se realmente era ela. Só que quando ela foi lá, eles encontraram um corpo totalmente dilacerado. Não tinha nada, só tinha as partes de baixo da menina, a parte de cima não dava para ver nada, estava tudo desconfigurado. A mãe não conseguiu ir ao local porque não queria sentir o choque. Só que quando eles foram lá, o pai e o irmão, eles não sabiam que era ela. Então disseram que provavelmente não seria Araceli. Passou um tempo e começou ainda a investigação. Até que o pai dela percebeu que realmente parecia e precisava ver de novo se realmente era sua filha. Ele foi de novo até o local e analisou. Quando ele analisou, ele percebeu que uma manchinha que sempre ficava no pé dela de nascença estava lá. E realmente era o corpo da filha. Nisso, ele alertou e foi encontrado ali o corpo dela. Depois de alguns anos, passaram-se 15 anos mais ou menos, e o irmão foi levado de volta ao local para fazer uma entrevista. Nisso, ele fala as seguintes frases. Só tinha um corpo dela ali naquele local. Foi uma cena muito... Parece que eu estava vendo o momento em que eu encontrei ela, voltando aqui ao local. Disse o irmão dela, que já tinha 15 anos, na época que ele foi entrevistado pela G1.
Segundo a denúncia do promotor Volmar Bermudes, o Dante de Brito Michelini, o Dantinho, ele era um latifundiário que usava o título dele de uma família muito rica como uma influência na época. Então ele usava essa influência com oficiais da ditadura. Muito bom ressaltar isso, que no período em que o crime ocorreu, o Brasil estava num período ditatorial brasileiro. Então ele usou essa influência, com os oficiais da ditadura para não ser condenado ao crime. Esse homem ele tinha uma grande ligação com a polícia e ele usou isso também para dificultar o trabalho, na investigação dos policiais. Então ele meio que subornou aí todo o trabalho. Durante esse julgamento, o Paulo Relau e Dantinho negaram todas as acusações contra eles. Porém, o juiz Hilton Cille condenou os acusados a 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros. Diante disso tudo, o juiz Hilton disse em várias entrevistas que ele deu aos jornais dessa época que eles tinham sido condenados não só por prova de testemunhas, mas também por provas verídicas, como parte do corpo da garota, que realmente condizia com estupro, condiziam com que a garota tinha sido induzida a muitas drogas. E aí, com base nisso, eles foram presos e ele afirmou isso em 1980. Logo, em 1991, os acusados recorreram à decisão, e o caso voltou a ser investigado. No caso, 11 anos depois, o caso voltou a ser investigado. O Tribunal de Justiça anulou a sentença e aí o caso foi passado para outro juiz, que era o juiz Paulo Copolillo, que, por fim, passou 5 anos para estudar o processo. Ele escreveu uma sentença de mais de 700 páginas que absolvia os acusados por falta de provas. E aí, em 1993, 2 anos depois, o caso acabou, sem que ninguém fosse punido. E aí, até hoje, depois de 50 anos, esse caso intriga muito a muitas pessoas, seja lá pais, seja lá pessoas, que se sentem assim, que já passaram pela mesma situação, que se sentem intrigados com esse caso. E aí, as pessoas até hoje, lutam por esses direitos de realmente serem investigados, casos como esse. E esse caso de Araceli foi simplesmente arquivado pela justiça e tá lá. E aí, continua arquivado, mais de 70 páginas a favor dos suspeitos, e entre outras tantas coisas que existiram, que foram escritas, tanto contra quanto a favor, que estão lá arquivadas e ninguém mexe mais, porque simplesmente foi encerrado o caso. Ok, agora a gente vai puxar para um momento de discussão e dar um pouquinho da nossa opinião sobre esse caso. E é bom ressaltar também que até hoje, como a Júlia falou, muitas pessoas têm ainda esse senso de justiça. Então lá em... Qual é o nome do local? Espírito Santo. Espírito Santo. Então, no Espírito Santo, ainda existe protestos que acontecem no dia 18 de maio, falando sobre contra a violência a crianças, abuso a crianças, porque realmente, hoje em dia, o povo ainda tem o senso de justiça de querer saber o que aconteceu. Porque só deixaram o caso a limpo, como a Júlia falou, e até agora ninguém sabe o que realmente aconteceu. Então isso é um fato muito legal e importante de saber. Como se eles tivessem desistido, de investigar esse caso. Por serem pessoas influentes, eles simplesmente disseram, a gente faz uma coisinha aqui e depois a gente esquece, que todo mundo vai esquecer. Mas não, os familiares e as pessoas em geral não esqueceram, apenas aqueles, digamos que, corrupto senso de justiça. E como falou, aí, os próprios suspeitos, tiveram um complô com a polícia, com os juízes. Ou seja, como eles são envolvidos com essas coisas de dinheiro para eles não é um problema, E aí, às vezes, a pessoa recebe até bem menos do que ele ganha com esses tráficos, essas coisas. E aí, ele oferece, eu te dou tanto se tu calar a boca e me apoiar. E aí, acontece que, muitas vezes, a própria justiça, já diz o nome, justiça, apoia a injustiça. Tudo por culpa de dinheiro e muitas outras coisas. E hoje em dia, a gente consegue ver muito isso, que,
não aqui no Brasil principalmente, de casos que não foram completos, tipo a Menina Sem Nome, que é um dos casos muito famosos, que fala que realmente também foi um caso muito antigo, eu acho que também já vai fazer em torno de 50, 60 anos, que até hoje não foi descoberto realmente o que aconteceu. Mas a gente também tem um fato de que, antigamente, a ciência e a tecnologia era totalmente diferente da época de hoje. Então, ninguém sabe que se esses crimes acontecessem hoje, poderiam ou não ser realmente divulgados ou desvendados. Então, também tem a questão da tecnologia, né? Que antigamente não tinha um acesso muito grande para você fazer e continuar pesquisas como hoje em dia. Totalmente, Bia. Aproveitando isso, puxando esse gancho, também tem o caso Serrambi, que já faz uns 20 anos, assim. Foi em 2003 esse caso das adolescentes, né, que foram assassinadas. Resumindo mais ou menos como era esse caso, foram as duas adolescentes que foram encontradas num canavial, né, mortas, após terem aceitado carona com 2 combistas. E esse caso, né, ele é interessante porque ele também não teve solução, ele foi encerrado sem solução. E mesmo assim, com a tecnologia de hoje, eu sinto, né, minha opinião, que eles poderiam ter solucionado ele mais facilmente. Porque, no caso, eles encontraram algumas evidências, como sacos de balinha de doce, alguns vestígios de roupas. E com essa tecnologia que a gente tem hoje, né, de forense, né, ciência forense, eu acho que teria como os profissionais verem todas essas evidências, tipo as balinhas de doce, por exemplo. Poderiam ter visto se eles colocaram algum químico dentro dos doces, né, se doparam as garotas, fazerem algumas suposições. Eu acho que seria essencial para a descoberta de um caso. Nossa, assim, sobre esse caso que você acabou de falar, eu tava vendo, inclusive, alguns documentários sobre ele e tem alguns investigadores que fazem justamente, literalmente, as mesmas críticas que você acabou de fazer. E até falaram desse negócio das balinhas. Aí eu fiquei tipo, caraca, realmente. Porque com a tecnologia de hoje, muita coisa podia alterar. Tanto é que tem petições, no caso da Araceli, tem petições para digitalizarem os documentos e conseguirem reabrir o caso. Porque, tipo, foi muito injusta a sentença que eles receberam. Exatamente, Maísa. E aqui, como diz numa matéria, né? Ao longo do processo, mais de 30 volumes e 12 mil páginas de tudo, contando com a favor dos suspeitos, contra, e mais de 300 pessoas foram ouvidas. E aí, né, eles não se pronunciaram em nada disso ao longo do processo. E aí eu acho, né, que realmente deve ter rolado alguma coisa com esses suspeitos aí por trás da justiça, ou até mesmo ele por preguiça. Não, isso vai dar um trabalho, votei, entendeu? E aí, acho que não chegou a ser resolvido, né, por isso. Mas que tem argumento, que tem arquivo, tem, viu? O que vocês acham que pode ter impedido essa continuação da investigação? Você acha que teve alguma influência, tipo, capitalista a ver com dinheiro, sei lá? Eu acho que sim, na minha opinião, os envolvidos, os suspeitos envolvidos, tiveram sim, tem até relatos também, que eles tiveram envolvimento com a polícia local, com os próprios juízes, né, que tanto é que teve um juiz que deixou a causa de lado e já passou pro outro, e o outro já entrou em defesa deles. Então eu acho que houve sim jogo de dinheiro no meio disso. Mas também os caras eram tudo influentes, né? Eles podiam comprar, tipo, todo mundo. Eles podiam comprar, sei lá, uma pessoa. Exatamente. Na opinião de vocês, por que o caso Araceli não foi resolvido? É porque teve complô, né? O povo pagou pra sair, o famoso comprei currículo. Às vezes é só mais fácil você arquivar um caso e não dar resposta pro público do que você ir a fundo. Talvez eles tenham até descoberto alguma coisa e não foram pro público. Na época do caso, tava tendo uma ditadura, pelo que eu entendi. É isso, galera. Adeus. É isso, galera. Tchau. Mais um Não Pode Crime. E como tchau, galera. Foi não isso. poder